meus amores! Mais uma semana se iniciando. Que Deus abençoe a semana de todos vocês. Vamos lá para mais uma aula. Nossa aula de hoje é de matemática e vamos aprender sobre medidas de comprimento. Mas para que serve isso, medidas de comprimento? O que é que eu vou aprender? Quando nós queremos saber altura, comprimento, largura das coisas, nós precisamos de usar a medida de comprimento. E sabe qual medida de comprimento nós usamos? Uma medida chamada metro. Metro que é representado pela letrinha M, certo? Então, usamos o metro para saber altura, comprimento e largura de algumas coisas. E para isso, nós usamos também alguns instrumentos. Mas antes, vamos ver algumas coisas que nós medimos e usamos o metro. Por exemplo, quando queremos saber a largura, quanto tem um terreno, nós usamos medidas de comprimento, chamado metro. Quando queremos comprar uma corda, usamos o metro. Quando queremos comprar fitas, tecidos, né? Quando queremos saber a altura das pessoas, a altura de vocês. Quantos metros vocês têm? Vocês têm 1 metro, 2, 3 metros? Quantos metros vocês têm? Não é isso? E tudo isso nós usamos o metro. E como é que medimos? Vamos agora saber. Usamos alguns instrumentos para saber a medida das coisas. E já sabemos que usamos quais são as medidas. A unidade de medida é o metro, que é representado pela letra M. Certo? Vamos lá. Aqui temos uma fita, ó. Uma fita. Todo mundo aí deve ter uma vizinha que é costureira, não é isso? As costureiras usam essa fita que é chamada de fita métrica. Tá vendo? Aqui tem alguns números, ó. Fita métrica, elas usam para poder saber a medida do tecido, que ela vai fazer a roupa pra gente. As costureiras fazem roupas, não é isso? Então, elas usam a fita métrica para poder saber qual a sua altura, para fazer a roupa direitinho, não errar, né? Para a roupa não ficar grande ou pequena demais. Então, elas usam a fita métrica para poder medir a sua cintura, o seu busto, tudo direitinho para a roupa ficar perfeitamente em vocês. Então, aqui temos uma fita métrica que as costureiras usam, certo? Temos aqui também, ó, quem sabe como é o nome disso? Régua. Temos uma régua, é uma régua escolar, que geralmente usamos na escola. Podemos usar régua para saber qual o tamanho do seu caderno, do seu lápis, da sua borracha, não é isso? Então, usamos a régua, que também está em centímetros, certo? Aqui também temos, ó, não sei se vocês conhecem isso, ó, se chama trena. Tem trena e também tem o metro articulado, que é para não ter aqui. Mas a trena e o metro articulado, geralmente quem usa são os pedreiros, né? Aquelas pessoas que constroem as casas, os prédios, várias construções. Tem os engenheiros também, né? Então eles usam, ó, o metro, ó, a trena e o metro articulado, que é um outro instrumento que eles usam para poder saber quanto tem o tamanho do terreno, da parede que eles vão construir, de várias coisas, né, que tem uma construção. Então, aqui são alguns objetos que as pessoas usam para poder saber o tamanho, a largura, a espessura, não é isso? O comprimento das coisas. Também existe um objeto chamado metro, né? Um metro geralmente é tipo uma régua de madeira grande, que quem usa são os lojistas, as pessoas que trabalham em lojas de tecidos, né, que são vendidos por metros. Então, eles usam esse instrumento chamado metro para poder medir o tamanho do tecido. Quando a gente vai comprar um tecido para fazer uma roupa, para fazer uma fantasia para vocês, ou qualquer coisa relacionada a tecido, usamos um instrumento chamado metro, ok? Entenderam? Então, tem algumas coisas que nós compramos por metro, que são vendidos por metro. Por exemplo, deixa eu ver, já falei aqui algumas coisas, mas eu vou repetir, certo?
Quando compramos, por exemplo, um tecido, deixa eu mostrar a vocês. Vamos comprar um tecido para fazer uma roupa, fantasia, como eu falei, alguma coisa. Esse tipo de coisa só vende por metro. Por exemplo, vou comprar 2 metros de tecido para fazer uma roupa, né? Ou então fitas, ó, quando nós vamos comprar fitas também, vende por metro. Vou lá comprar 3 metros de fita para fazer uma tiara, não é isso? Ou came, que a gente compra muito, no material da escola tem, não é isso? Que a gente pede came, é vendido por metro, só compra por metro, certo? Corda é vendido por metro. Tem algumas coisas que a gente compra por metro. Então aqui a gente já conheceu o que? Fita, tecido, que é comprado por metro, corda, não é isso? Tem um came, que a Pro falou, tem também um material chamado feltro, que é tudo vendido por metro. Só achamos por metro, ok? Então, vocês gostaram da aula de hoje? Essa foi a nossa aula sobre medidas de comprimento. Sabemos que a unidade de medida é o metro, que é representado pela letrinha M. Então, conhecemos também alguns instrumentos que podemos usar para medir, ver quantos metros tem as coisas, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês gostaram? Então, até a próxima aula. Beijos!